Conclusões. Na missão dos soberanos, ergui na cristandade simples o gnomon dulcina eclípico, de uma maneira puramente dórica, explicando o princípio apenas pelas consequências de sua violação. Assim, pude escrever a história do governo geral de nosso continente com um verdadeiro método científico, fazer uma verificação matematicamente exata dela, observar suas anarquias culminantes ou secundárias ponto por ponto, plano por plano, e demonstrar a necessidade de acabar com elas por uma retificação geométrica das relações internacionais. Na missão dos judeus, estabeleci o mesmo gnomon em todo o espírito e em toda a vida da humanidade por quase 9.000 anos. Desta vez, empreguei o duplo método dórico e jônico, que os antigos sábios nunca oprimiram, mas verificaram um pelo outro, a fim de trazer tudo de volta à unidade da lei, seja na ciência ou na vida. Acredito ter feito essa dupla verificação de maneira tão rigorosa, no que diz respeito ao princípio, quanto demonstrativa, no que diz respeito aos fatos como o anterior. O presente livro destina-se apenas a um pequeno número de leitores. É a qualidade, não a quantidade, que importa. Entre os cultos, entre as universidades, não são nem os fiéis nem os estudantes que desejo esclarecer, pois esse cuidado pertence aos sacerdotes, aos rabinos, aos pastores, aos professores. É a elite docente que quero reunir na mesma visão da universalidade, no mesmo plano da síntese, com o mesmo objetivo da reforma. Acredito que cada um deve permanecer no culto em que nasceu, e a reaproximação em minha mente não significa confusão ou fusão. 4 anos em uma orquestra, a harmonia só existe porque as partes e os instrumentos são diferentes. Até agora, os instrumentos foram feitos e cada um deles se afina individualmente com o melhor de sua capacidade, mas não conhecemos a divina sinfonia que temos que tocar juntos. Acabo de reconstituí-lo, restabelecendo o antigo baixo fundamental, que determinava a possibilidade de harmonia presente e futura. Eu indico a soma, o total de ciência sintética e religião de que o judaico-cristianismo é suscetível, e eu faço entender os acordos do passado apenas para trazer de volta a aliança e a unidade para o presente e para o futuro. Quanto às classes civis e especialmente aos partidos políticos, não busco o aplauso da multidão, mas o assentimento de uma elite à mesma orientação, ao mesmo domínio erudito. A experiência histórica da qual este trabalho é a verdadeira exige dos governantes mais liberdade do que os radicais, mais autoridade do que os conservadores, mais igualdade do que a democracia, mais aristocracia pessoal do que legitimidade, mais fraternidade do que o socialismo, mais hierarquia verdadeira do que os defensores. Do tnone do altar à luz do esoterismo de Moisés e Jesus, verifiquei todo o nosso progresso intelectual e civil e, longe de temê-lo, afirmo que muito mais deve ser estudado, preparado e realizado. Não tenhais medo, portanto, homens de pouca fé. É para frente, e não para trás, que devemos caminhar, a fim de unir na vida social o espírito científico de seus 2 testamentos, sua lei trinitária e a paz de sua verdade. Sem ciência sintética, sem lei orgânica, sem um céu fixo, sem uma bússola orientada, você pode temer a marcha para a frente. É por isso que verifiquei para vocês a lei do reino de Deus através da ciência, e vice-versa. Moisíaco e cristão, eu desdobrei diante de seus olhos quase 90 séculos do livro da vida escrito historicamente por sua raça europeia sob ambas as partes desta terra. Seu judaico-cristianismo excêntrico cresceu conscientemente na mesma quantidade e, deixando de ser exclusivo, finalmente contém em sua universalidade, em seu catolicismo integral, todo o passado, todo o presente, todo o advento intelectual e social da humanidade. Cesse, então, de sonhar com o impossível, com o recuo do movimento judaico-cristão, seja para o Talmud, ou para a dogmática alexandrina, ou para a igreja primitiva, ou para os erros empíricos dos estados. Homens como Moisés e Jesus, ascendendo pela ciência até por inspiração ao mais alto cume do espírito e desceiso. A vida, viram horizontes ilimitados, um futuro ilimitado, criaram seu princípio e nos evoluir a empurrar incessantemente diante das consequências, em vez de querer sufocá-las. É para melhor salvaguardar o futuro e prepará-lo melhor que respeitei mais plenamente a verdade dos estados sociais anteriores à nossa. Respirei e aceitei todo o espírito, abracei e possuí toda a vida, toda a altura, toda a profundidade, toda a amplitude. Sursum cordai filhos de Moisés, sur cordai filhos de Jesus Cristo,
Pois tudo o que vos foi prometido vos será dado pelo conhecimento e pela vida, se souberdes amar e desejar o reino de Deus na humanidade. Mergulhei de cabeça no oceano do tempo que passou, e me levanto novamente com o cálice das promessas sagradas, resplandecente com todos os raios da sabedoria e ciência divinas daqueles que nos fizeram legatários. Beba todo o espírito da ciência presente e futura, e é a mesma essência que esta antiga sabedoria e ciência, e, cada vez mais, as duas, verificando uma a outra, serão apenas uma. Do seio da universalidade anterior dos fatos, dos ensinamentos, das eras, dos ambientes humanos, entrei na judaico-cristandade, mais mosaica, mais cristã, mais europeia, mais francesa do que nunca. Estou ainda mais apaixonado pela ciência, civilização, perfectibilidade, progresso, movimento, que tenho. Saudei mais piedosamente com mais certeza matemática o absoluto vivo, a fixidez de seus princípios nos universos, no estado social, e que associei com mais respeito minha voz ao coro de todos os antigos sinarquistas, a todos os seus ensinamentos proferidos ou secretos todos glorificaram o mesmo Deus na mesma SYN tese do conhecimento, na mesma luz social, recebendo a mesma luz através do mesmo prisma, mesmo que isso signifique distribuir seus raios de maneiras diferentes, de acordo com a receptividade variável dos ambientes humanos. Eu sou ainda mais apaixonado por religião e ordem social, de síntese, de harmonia, de perfeição desta terra, que não recuei de nenhuma audácia de vontade ou pensamento, cuja liberdade absoluta é a condição de desenvolvimento e fixidez por consentimento consciente. O amor à ciência dá o conhecimento do divino, e Psique sabia amar acendendo sua lâmpada, o amor não sabia disso e era apenas físico, por ter medo da luz celestial e por voar para longe. De verificação em verificação, de clareza em clareza, iluminei até as profundezas da minha alma todos os templos de todas as sociedades, desejei levantar todos os véus, ousei enfrentar a loucura ou a morte sondando toda a histeria, e, mais do que nunca, adoro com certeza invencível o mesmo espírito, a mesma vida, a mesma lei de sua união na terra como em ambos, tanto no estado social quanto no universo. Quanto mais o intelecto humano se abre, desdobra sua vergem, acende e abraça horizontes cientificamente vastos, mais o Espírito Divino brilha ali, e ali se faz vida, unindo em si tudo que encontra dividido, e mostrando-lhe a unidade de todas as coisas. Isso é assim, não apenas para indivíduos, mas para interesses intelectuais e sociais. O esplendor de Deus na humanidade é medido pela intensidade da sabedoria e da ciência humanas, pelo poder e autoridade social dos corpos docentes, pela união das mentes, pela paz dos corações, pela felicidade dos povos. Enquanto a direção empírica dos estados se afasta dele, os e Versilés e os cultos, a civilização e os costumes estão se aproximando desse apogeu radiante, do que o esoterismo hermético dos Abramis e Moisés chama de esplendor das glórias, a distribuição de troféus. Para mostrar isso àqueles que têm a responsabilidade dos ensinamentos e o dever de se tornar a autoridade social novamente, tive que examinar profundamente seus olhos, cortar suas cataratas, e meu pensamento, que nada mais é do que amor, teve que se tornar aço e não tremer para operar a fim de curar. Foram os corpos docentes, e não os políticos, que, na mais profunda antiguidade, esclareceram cientificamente esta lei do reino de Deus, esta constituição trinitária, estes três poderes sociais, esta condição sine qua non do governo geral de sabedoria, justiça e prosperidade. Item esta lei, esta constituição rifitre, essas três ordens sociais, eu não as mencionei, pois nada é inventado, eu apenas as verifiquei, e é também as universidades, antigas e modernas, que prestam homenagem e glória desta luz, cujo gozo me vem delas. Índia, Irã, Tibete, Antigo Egito, China, Japão, Israel de Moisés, a Hélade de Orfeu, a Roma de Numa, a Judéia dos profetas e de Jesus Cristo, estas são as testemunhas da verdade deste livro e da lei social que ele verificou no passado, testificadoras de todos os princípios de ação e cumprimento no presente e no futuro. A judeo-cristandade atual, sua razão, seu sora, golpeando de imoralidade o movimento político radical, seja monárquico ou republicano,
sua nostalgia inconsciente da mesma lei social trinitária, afirmando-se, através de todo o seu progresso, através de todas as suas faculdades perfectíveis trabalhadas do alto pela perfeição, estes são os primeiros resultados vivos do movimento de Moisés e Jesus Cristo. Até agora, essa verificação do espírito religioso pelo movimento difuso da vida apenas preparou o reino divino, a constituição social universal que seus fundadores tinham em vista. Cada Gênese tem seu septenário de dias cosmogônicos, e estamos no 7º dia da Gênese judaico-cristã. Assim como a atmosfera deve ser purificada para que o sol possa brilhar diante de seus olhos, é necessário que o intelecto abra todas suas faculdades cientificamente informadas, para que o Cristo glorioso possa se unir a elas. Como os Pirineus teques do Sinai, como as chamas além do Pentecostes, o judeu-cristianismo purificou as almas individuais com um fogo moral irresistível do oceano, fertilizou-o com seu espírito, animou-o com sua vida e movimento invencíveis, e isso é muito. Mas se o esoterismo humano do judaico-cristianismo parecia limitá-lo a essa ação moral primária e já importante, seu esoterismo divino não para por aí em pribsispe, e deve, em ato, inflamar e iluminar com o mesmo espírito os graus da vida coletiva, do alto ao BFLS. De todo o corpo social judaico-cristão, e, pelo reinitiore orgânico deste último, para trazer de volta a lei do reino de Jei, a vida de relacionamento de todos os povos da terra. Em nenhum momento do esplendor da humanidade, fegue-se juntos. De sociedades intercontinentais e moralmente unidas ofereceu o espetáculo consolador de uma cultura individual da razão e do significado, uma cultura moral mais poderosa do que o judaico-cristianismo de hoje. E esses belos começos de uma colheita ainda mais fina seriam aniquilados na vala comum de impérios arbitrários, graças ao nimrodismo acima, graças ao naturalismo revolucionário de show abaixo, graças ao empirismo político em todos os lugares. O milagre moral operado nos indivíduos não se elevaria intelectualmente 2 degraus adiante, a ser realizado nas instituições que devem governar a vida orgânica dos povos, e então no governo geral que preside a vida de relacionamento? Que a lei anarquista de Touro permaneceria triunfante após 46 séculos de experiências fatais para qualquer ordem social? Não seria finalmente substituído pelo emissinárquico do Cordeiro, gravado por quase 19 séculos em todos os nossos corações, e que, até Moisés, provou sua vida, dando mais de 4.000 anos de felicidade e ordem, de liberdade e paz para toda a raça humana? O que, então, esses sacerdotes esperam do Cordeiro? O que esses soberanos cristãos esperam? O que esses governos e esses povos esperam? Todos os membros individuais dos quais carregam o sinal divino e cujo, o corpo total, no entanto, ainda sofre a marca do sinal infernal e da besta. Eles têm medo de um fantasma, o futuro, esprit, progresso, de uma louca, que um pouco. A verdade, a justiça e a bondade tornariam sábios, e a revolução. E graças a esse medo, a Europa recebeu de 19 séculos, ao auge do nimrodismo romano, o que eu digo? De 30 e 40 séculos, até o empirismo completo de Babilônia e Ninivas. Espero ter tranquilizado esses medos, que vêm apenas de uma profunda ignorância religiosa e social. Para fazer isso, tive que falar em voz alta, emprestando aos fatos o verbo de ensino que lhes convém. A maioria dos leitores está agora convencida, espero, a maioria também perguntará, e o que deve ser feito? Tentarei responder a essa pergunta legítima da forma mais clara e realista possível. Nem conservadores nem destruidores, mas aliados do Criador, nós sinarquistas, em conformidade com a promessa dos Neo-Hamides, de Moisés e de Jesus Cristo, desejamos o advento da lei social do reino de Deus na terra como no céu. Queremos isso através e com tudo o que existe atualmente no espírito e na vida de todas as sociedades judaico-cristãs. Ciência, justiça, economia, e esta, em 3 palavras, é toda a lei do reino divino, toda a sua constituição, da qual os 3 poderes e as 3 ordens sociais devem ser restabelecidos. Isso é o que os testadores de nossos 2 testamentos esperam de todos. Assim, pode ser revogada, na Europa, a lei do neoloísmo que preside o das relações dos Estados, de como cada país, uma revolução minando sua vida orgânica de baixo e o nimrodissa de cima. Todo judeu-cristão, tomado individualmente, quer ter uma lei social do reino de Deus, como claramente definida, e ciência, justiça, economia.
Sim, afirmo que do Papa ao mais baixo sacerdote de qualquer religião, dos superiores desconhecidos aos deruiés dos maçons, do religioso ao ateu, todo homem que pensa deseja isso. Eu refino que, desde o primeiro dos estudiosos de nossas universidades até o último dos ignorantes, todo homem entende ou pode entender e desejar isso. Afirmo que, desde os imperadores, reis e presidentes de repúblicas até o último dos juízes de paz, desde os membros mais reacionários dos parlamentos até os líderes revolucionários mais radicais, todos sentem o mesmo neste ponto. Finalmente, afirmo que, desde o mais informado dos economistas, desde o mais raine dos plutocral, até o mais agnóstico e iconoclasta dos socialistas, não pode haver divisão sobre esta questão assim colocada em sua verdade pura e simples. Que ele se levante, onde quer que esteja, quem quer que seja, que dirá, e quero ignorância, quero iniquidade, quero ruína. Ele será mostrado o caminho para um hospital para loucos. Uma vez adquiridos esses 3 pontos fundamentais, examinemos como os poderes sociais da ciência, da justiça e da economia podem ser elaborados. 3 ordens. A primeira ordem parcial tem os corpos de ensino juntos, mas eles devem ser reunidos. O segundo pertence a todos os vossos corpos reunidos, mas eles devem ser reunidos. 9. O terceiro pertence a todos os corpos econômicos que estão próximos uns dos outros, mas é necessário aproximá-los. Quem reunirá? Quem reunirá? Quem reunirá nessas 3 ordens seus respectivos elementos sociais, hoje divididos, opostos, deprimidos pelo poder político? Quem? Esse mesmo poder político, se quiser transformar-se para durar e aberrogar a revolução, privando-a de toda causa moral, de toda autorização. E ele vai querer, porque a razão, a moralidade e a opinião pública judaico-cristãs vão querer cada vez mais, e serão desafiadas cada vez menos impunemente. Essa razão, essa moral, essa opinião pública, vai querer isso cada vez mais, com uma vontade invencível, porque essas conquistas do judaico-cristianismo secular ainda não foram constituídas no estado de poderes sociais, e devem ser. Item é necessário, para que a empirígene política, o Nemrodihak e o naturalismo não estraguem seus benefícios, e, consequentemente, o judaico-cristianismo. A luz produz o lé, e essa luz é feita, no que diz respeito à necessidade da subordinação do empirismo político à ciência, à justiça e à economia. É, pois, necessário organizar os 3 poderes sociais, pelo poder político existente, seja ele qual for, onde quer que esteja. Com base nos elementos das 3 ordens, item, é necessário abordar e constituir em seus planos especiais. Tomarei a França como meu ponto de partida, o primeiro dos quais poderei tomar como ponto de partida. O menos idólatra, ou seja, primeira letra dos 2 testamentos, mas o mais e melhor vivificado a por seus sim, digam o que disserem os políticos do passado, os pietistas de fora, esta pátria ainda é a filha mais velha, não da Igreja dos clérigos, mas do Estado Social de Cristo. Que os outros trabalhem tanto para o bem geral de todos, que eles também sejam cristãos, não apenas aos domingos, mas todos os dias da semana, que eles coloquem o cristianismo em ação, e que eles o traduzam em uma opinião pública tão viva, e eles serão tão bons quanto a França. Conheço meu país até o fundo de seu pensamento, que nenhuma doutrina sectária deve pretender formular, eu o conheço até o fundo de sua alma, seu coração, suas energias vivas para a verdade universal e absoluta, o justo, o bom. Seitas, partidos e classes dissociadas nunca farão nada com esse povo e, sob seus sucessivos governos, ele parecerá estar adormecido e abdicando de si mesmo. Para quê? Porque no fundo é antissectária, antipartidária, e sua vida coletiva precisa da constituição social que corresponde ao caráter universalista de seu espírito. A França é católica no sentido profundamente religioso, científico, sintético, lintise e antipofítico deste Roth e é totito e com isso. Sua própria evocação é o catolicismo, sua própria enciclopédia é o cailiofismo racional, sua linguagem é um instrumento de universalidade precisa, e quando se afirma na ciência, é colocando seu espírito em relação a toda a terra, e eu determinando para todos os povos do mundo a unidade de medida, peso e número. É por isso que afirmo que a sinarquia, que é apenas a mesma unidade trinitária harmônica, a mesma lei aplicada à constituição social do povo, é o espírito profundo da França, sua paixão,
consciente ou não, e que é a condição de seu endireitamento na plenitude de sua própria altura, a métrica de seu espírito em sua própria vida. É uma coisa muito simples que a unidade harmônica e trinitária de número, peso e medida, e é quebrando essa unidade de povo para povo que o cisma de Virchow, o naturalismo físico, o empirismo e o nimrodismo começaram. A razão entre a circunferência do círculo e seu centro e a lei trinitária da TC é uma coisa muito simples, tão simples é a sinarquia. O metro e o libra, nas mãos de Lavoisier, acabaram com o empirismo científico, a sinarquia também porá fim ao empirismo político. Mas, como é uma lei cientificamente exata, não deve ser enganada, deve ser aplicada com habilidade e exatidão, ou não deve interferir nela. Quem aplicará esta lei à reforma orgânica e à coesão social da França? Vienne indicam aqui que a facilidade da transição de qualquer governo político para a ordem social, a fim de provar que a sinéquia, uma lei puramente social, se presta à restifacia de qualquer governo político. Começaremos por plebiscitá-lo, em princípio, uma vez que nós, França, o soberano, e ponto street toda a nação, com direito ao sufrágio universal. Este plebiscito adotará por imensa maioria o princípio desta reforma, pois o verdadeiro, o justo, o bem claramente formulado são sempre compreendidos por este país. A nação quer a constituição dos três poderes sociais seguintes, educação, justiça, economia, também quer que toda função pública, seja ela qual for, tenha como condição o exame pela autoridade de ensino. Essa poderia ser a fórmula do plebiscito. Para este fim, a nação daria plenos poderes políticos ao governo existente para modificar o sistema parlamentar nessa direção, e isso com a concordância das duas câmaras. Saliento este último ponto porque, no estado actual da Europa, é da maior importância consolidar o nosso governo e não o expor a qualquer tempestade interna. O período desse poder pleno seria limitado a X anos, e o período constituinte seria então declarado encerrado, com a nova Constituição em vigor. Até ao prazo fixado, manter-se-ia a actual Constituição, assim como as duas casas. Além de seu funcionamento atual, os dois parlamentos adotariam um novo, no que diz respeito ao trabalho constituinte. Os dois seriam então divididos em três comissões formadas da seguinte maneira: os senadores e deputados pertencentes profissionalmente a um dos cultos judaico-cristãos, ou à universidade, ou às academias, têm sede das escolas especiais do Estado, ou aos dignitários da maçonaria, formariam a comissão constituinte da primeira Câmara a vir. Os senadores e deputados pertencentes à magistratura, sentados ou em pé, ou graduados da Faculdade de Direito, formariam a comissão constituinte da segunda Câmara que viria. Os senadores e deputados pertencentes a uma das seções econômicas, finanças, indústria, agricultura, comércio e mão de obra, formariam o comitê constituinte da terceira Câmara que viria. As categorias profissionais de senadores e deputados que não são abrangidas pela classificação das três ordens seriam, no entanto, anexadas a ela por equiparação o mais aproximada possível, de modo a não violar quaisquer direitos adquiridos. Além disso, qualquer pessoa poderia se apresentar como consultor em uma dessas comissões especiais, mesmo que isso significasse ser excluído como incapaz. O ponto importante seria que os três planos especiais de estudos e obras fossem criados. Sua própria especialidade comandaria a ordem e traria unidade a ela pela média de pontos de vista sobre o mesmo conjunto de questões. Durante esse tempo, os conselhos gerais teriam que redigir 3 ordens de cahiers departamentais contendo seus desejos. Esses cadernos seriam enviados às 3 comissões especiais. É assim que a reforma sinárquica pode começar, e explicarei aqui apenas esses começos, para mostrar ao leitor como eles são fáceis e práticos. A França é a Palestina da Europa atual, mas isso não acontece. Só perecerá se ela quiser. Agora, aqui, é conhecido em todos os lugares, e meu patriotismo está em linha com o catolicismo integral de todo o mundo. Judeu-cristianismo. É o espírito vivo deste último, que afirmo nele, e não o chauvinismo, é a existência de todas as nacionalidades judaico-cristãs cuja preservação eu prego, começando com a de minha terra natal, que em todos os lugares lutou por este princípio de vida. Mas é necessário que saibamos em todos os lugares o que a França quer, que soma, que total de reformas é apropriado para ela escrever sob a soma de sua experiência política.
Sob as fórmulas contraditórias de seus partidos, creio e afirmo que a conclusão sintética das experiências de minha pátria é a sinarquia, a lei do reino de Deus, o advento social da promessa do Cristo glorioso. Mas quanto mais verdadeiro é esse objetivo, quanto mais justo e excelente ele é, quanto mais é o de todos os povos judaico-carbonianos, mais ele também deve ser desejado e perseguido com sabedoria e paixão ou ingenuidade. Pode acontecer que um dia, que pode não estar longe, o nimrodismo da Constituição Geral da Europa nos ofereça a paz, uma aparência de desarmamento, a fim de puxar a escada da guerra para si, dormir com um olho em suas posições, usurpar outros em seu próprio tempo e pisotear mais do que nunca a lei social do judaico-cristianismo, o espírito público e a vida da judaico-cristandade. É por isso que é necessário que o imperador saiba o que a França quer, e ela quer a verdadeira paz para a mãe, sob certas condições, e falsamente, incondicionalmente, quer a paz gótica universal. Oh! Garantia de Cris, ela não quer o IASDH ou o himnodismo. É por isso que eu disse, na reunião de Bruxelas em outubro de 1882, aos amigos da paz de todos os países europeus, que seus legisladores internacionais não podem ser os ditadores políticos de COFOP, nem homens de guerra, nem diplomatas, mas homens de religião e ciência, jurisconsultos, mandatos e representantes da economia europeia. Além disso, implorei aos meus amigos na Inglaterra e na França que não tentassem nada em relação às grandes potências, que são sempre forçadas a guerrear entre si, mesmo em tempo de paz, e que são as únicas partes contratantes nos tratados gerais, o que é uma iniquidade e um perigo para toda a Europa. Pedi que se realizasse uma campanha anual de evangelização entre as pequenas potências, um verdadeiro Senado da Paz Europeia, e que se lhes pregasse uma união defensiva entre os seguintes países, e Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, no norte, Romênia, Sérvia, Bulgária, Montenegro, Grécia, no oriente, Suíça, Espanha, Portugal, no ocidente. Após um início imediato de execução por um despacho ao prefeito de Amsterdã sobre uma conferência para o ano de 1885, essa linha de conduta não foi seguida. É por isso que, sem deixar de manter toda a minha simpatia por eles, escrevi aos meus amigos em Londres e Paris para recusar qualquer participação ativa e responsabilidade nas sociedades do Sinarquia é o único método e o único meio de organizar as sociedades da paz em todos os lugares, não em pequenas igrejas, mas em catedrais. A filha é também o único meio de encontrar a paz social no interior e de constituí-la não apenas entre as nações judaico-cristãs da Europa, depois da América, mas entre todas as sociedades da Terra, por uma reforma, seja do regime colonial ou da vida dos povos nesta mesma base. Mas quanto mais verdadeira, mais justa e mais excelente for essa lei trinitária da paz, menos ingenuidade e sentimentalismo infantil ela requer, e mais ciência, método e organização ela requer. Verdade, justiça, bondade são as coisas menos ingênuas do mundo. O erro é ingênuo, a iniquidade é ingênua, a brutalidade é ingênua, a animalidade é ingênua, a besta é ingênua, o mal é o último dos ingênuos. As verdadeiras reservas são aqueles que acusarão de ingenuidade a constituição social dos três poderes ordenados e coordenados da ciência, da justiça e da economia. Assim, embora seja declarada a menos política do mundo, porque é verdadeira, justa e boa, a França será supremamente hábil, formulando através da sinarquia, a constituição regular de sua verdade, justiça e bondade. Mas quando alguém vê o bem, deve se opor ao mal, ou estar pronto para se defender dele. Portanto, tenhamos sempre em mente que, se, como judaico-cristão, todo homem, do alto ao baixo das hierarquias de nossas sociedades, traz em si o divino, o sinal, é bem diferente no que diz respeito ao arranjo das funções gerais que exercem. O governo da Europe tem Ei Córila, marca da besta devoradora de Nínive Beabilgne, e a lei do touro carnívoro, governando os povos pela força bruta, uniu apenas a força intelectual, moral e econômica das nações judaico-cristãs. Até lá, menos do que qualquer outra nação, a França deve esquecer-se de si mesma, e isto para o bem, para o espírito e para a vida de todos. Mas, dir-se-á, se o ditador da Europa, hoje o príncipe de Bismarck, amanhã bem diferente, quisesse o desarmamento, se abraçasse os governos europeus para esse fim sob a mão de ferro de sua ditadura armada,
se conseguisse impor triunfantemente o peso de sua vontade aliada a uma força militar triunfante sobre todas as cabeças dos estados judaico-cristãos, que desvantagem você veria nisso? Nenhuma, se ele assinar com antecedência, e se ele fizer com que todas as famílias soberanas assinem as seguintes proposições: inviste com o conhecimento da judaico-cristandade, e a paz de Cristo não pode ser obra de diplomatas, nem de homens de guerra, nem apenas das grandes potências beligerantes. Na Europa e na França, estes últimos devem permanecer em seus lugares, os primeiros em suas respectivas guardas, enquanto a paz judaico-cristã é constituída pelos homens de todas as potências, sem exceção, que são os únicos que têm dignidade profissional para isso. Esses homens da P.M. estão divididos em 3 ordens, que primeiro, os delegados dignitários de todos os cultos judaico-cristãos, incluindo a maçonaria francesa, os delegados dignitários de todas as universidades europeias, em segundo lugar, os delegados dignitários de todas as cortes europeias, em terceiro lugar, os delegados de todas as uniões econômicas da Europa. Escolherá como local de suas deliberações a capital de uma pequena potência o mais central possível. Seria desejável que o Congresso se abrisse solenemente em uma catedral, e que todos os sacerdotes de todos os cultos judaico-cristãos dissessem a Pai Nosso juntos, enquanto os sinos de todas as igrejas da Europa tocariam imediatamente para chamar todos os povos à mesma bênção, à mesma glorificação. A audiência do Congresso diria com os sacerdotes: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Mas essa manifestação não é indispensável e, se levantar a menor divisão, pode ser dispensada. A abertura dos trabalhos será solenemente anunciada, e as deliberações serão transmitidas em extenso pelo telégrafo, todas as noites dos dias da reunião, para serem publicadas em todos os países. Qualquer questão contenciosa, como a reconstituição da Polônia, Alsácia-Lorena, etc., será submetida à decisão desta Assembleia Plenária de todas as nacionalidades judaico-cristãs, sem qualquer exceção, cada uma com votos iguais, ou seja, 3 votos, um de cada conselho. Então o direito público europeu será constituído como um governo geral subordinado ao executivo da força, com 3 poderes sociais permanentes, e uma sanção armada dos pequenos poderes pagos para esse fim por toda a Europa. Então o desarmamento das grandes potências? Podem começar, até o mínimo necessário tanto para sua polícia interna quanto para seu regime colonial. As escolas de guerra continuarão a NIR.es, assim como os estados maiores, como parte integrante do corpo de ensino. Se o ditador, as famílias soberanas e as cidades dos estados judaico-cristãos da Europa assinarem antecipadamente essas condições, a paz será real, fundada pelos homens que têm autoridade para fazê-lo e garantida por um governo geral conforme ao espírito do judaico-cristianismo e às necessidades da vida de toda a judaico-cristandade. Caso contrário, não haverá paz, não haverá nada fundamentado senão a certeza de um recrudescimento do quemismo, mais cedo ou mais tarde. Se houvesse um ditador europeu, cristão o suficiente para assinar as condições anteriormente enfatizadas, se, fazendo-se intérprete da ciência e da religião, da moral e da justiça, não só de sua nação, mas de todas as nações da terra, ele fosse suficientemente inspirado por Deus para garantir estas poucas linhas, se as famílias imperiais e reais, bem como os chefes dos vários governos judaico-cristãos, os assinassem, a paz neste mundo e além seria assegurada a eles, como a paz de todos os povos nesta vida e nesta terra. Todos teriam conquistado a mais verdadeira, a mais justa, a maior das glórias, com a qual o Deus de total conhecimento já coroou a raça humana. Então o governo geral do touro da Assíria teria vivido, e o do cordeiro começaria. Então os soberanos seriam reis da justiça sujeitos à autoridade dos corpos docentes, exercendo a mais alta magistratura dos corpos jurídicos, vigiando como bons pastores dos povos sobre as liberdades e a paz de todas as nações da Europa, Ásia, África e América. E cheios do Espírito de Cristo, eles ajudariam a vida em todos os lugares, em vez de oprimi-la. Então, finalmente, as causas da Revolução de Baixo seriam revogadas pelo desaparecimento da Revolução e da anarquia de cima, e toda ambição seria recolocada no caminho certo pela autoridade de ensino e iniciação, pelo regime do todos ao exame, pela sábia, metódica e gentil realização da sinarquia dentro de cada país e entre todos.
É depois dessa glorificação social de Cristo que a ressurreição das antigas nacionalidades africanas e asiáticas deve ser efetuada, Jerusalém reconstruída em esplendor deslumbrante, com a cooperação de todos os povos judaico-cristãos, o reino dos judeus reconstituído, estendendo até a foz do Eufrates. Se a lei de Deus proíbe o assassinato e o roubo, ela proíbe o duelo, a guerra e a pilhagem de territórios. A lei de Cristo ordena ainda mais, e acabo de mostrar que o objetivo do ciclo dos Abramides, Moisés e Jesus é possível de alcançar, e que não é apenas idealmente verdadeiro, justo e excelente, mas que corresponde ao ponto de civilização que alcançamos, e que é a única conclusão prática dele. Eu terminei meu trabalho, libertei minha responsabilidade para com o Deus do céu e da terra, para com Cristo, o Deus social de quem todos os homens se sentem livres, e a de todos os governantes europeus será comprometida. Toda a parte esotérica, da qual falei no prefácio, está reservada, em um lugar seguro, e será entregue à primeira Câmara da Sinarquia Europeia. É lá, e somente lá, nas faculdades de educação superior, que toda a ciência antiga, contida nos livros de Moisés e outros, deve ser unida à ciência moderna. É aí que deve ocorrer o restabelecimento da hierarquia quádrupla das ciências, que corresponde às 4 letras do nome divino. É lá, e falo aqui tanto para os asiáticos quanto para os europeus, que os segredos científicos mais importantes, que seria perigoso entregar às massas, devem ser depositados e tornar-se, para todos os povos da Terra, o objeto de uma educação superior sob o selo e sob a garantia da iniciação. Qualquer outra maneira é ilusória, se não desastrosa, pois toda luz deve vir de cima. No que me diz respeito, não sou e não desejo pertencer a nenhuma sociedade secreta, ou a qualquer pequena igreja, pois acredito que o tempo passou absolutamente, e a sinarquia em si é uma obra de pleno sol e integridade cíclica. Assim, assegurei a reserva, de que falo, à primeira Câmara Europeia de Sinarquia, apenas porque é somente a essa autoridade social que é apropriado possuí-la, desfrutá-la e fazê-la frutificar para a glória do jogo e para o bem da humanidade. Pela mesma razão, limito-me, ao longo de toda esta história como nas anteriores, aos elementos indigestivos da constituição dos 3 poderes sinárquicos e à necessidade de seus quadros, porque, se a vida precisa de suas formas orgânicas, especiais, fixas e biologicamente concordantes, ela não deve ser legislada a priori, mas apenas para ajudá-lo a manifestar seu próprio espírito.